Sabe, como é que a nossa fé aparece na prática, no dia a dia? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos conselhos do apóstolo Paulo sobre como viver em comunhão. Vamos descobrir como esses princípios, escritos há quase 2000 anos, podem de verdade transformar nossos relacionamentos, de dentro de casa para o mundo. É uma jornada para tornar a fé algo que se vê. O nosso ponto de partida é esse aqui, em Colossenses 4:6. E essa imagem de uma palavra temperada com sal é muito poderosa. Isso vai muito além de só ser educado. Pensa comigo. O sal faz o quê? Ele preserva, ele dá sabor, ele até purifica. Pois é, do mesmo jeito as nossas palavras deveriam ser cheias de graça e de propósito, transformando cada conversa, cada interação em algo que constrói. Então, a nossa jornada hoje vai passar por esses pontos. A gente começa com o alicerce, a base de todos os relacionamentos. Depois a gente explora a harmonia dentro de casa, a integridade lá no trabalho e a sabedoria para lidar com o mundo. E no final, a gente fecha com um convite para refletir. Antes da gente entrar nos papéis específicos, sabe? Família, trabalho, a gente precisa entender o princípio que governa absolutamente tudo. Todas as nossas interações. Essa aqui é a fundação de tudo. E aqui está a chave mestra. A ideia de fazer tudo em nome do Senhor Jesus muda completamente a nossa perspectiva. De repente, a conversa não é mais sobre poder, sobre ter razão ou sobre levar vantagem. É sobre agir como representantes de Cristo. E aí fica a pergunta, né? Nossos relacionamentos estão refletindo o caráter de quem a gente representa? Ok. Com esse princípio em mente, vamos levar isso para o nosso ciclo mais íntimo, a nossa casa. Paulo oferece um modelo para a família que, quando a gente entende direitinho, constrói uma base sólida de amor, de respeito e de harmonia. E aqui a gente precisa desmistificar uma palavra que muitas vezes é super mal compreendida: submissão. No contexto da Bíblia, o princípio fundamental é a submissão mútua. Ou seja, não é uma rua de mão única de jeito nenhum. É um convite para que os dois, o marido e a esposa, por reverência a Cristo, coloquem o bem-estar do outro em primeiro lugar. Amar de verdade é isso, essa entrega dos dois lados. E o equilíbrio aqui é a chave de tudo. Percebe como é recíproco? A instrução para as esposas tem um detalhe: como convém no Senhor, o que mostra que a lealdade final é a Cristo. E para os maridos, o mandamento é amar e não tratar com aspereza. Pensa só, numa cultura em que a mulher tinha poucos direitos, essa mutualidade era algo revolucionário. Amor e respeito não são cobranças, são respostas que constroem um casamento saudável. Essa dinâmica de equilíbrio continua na relação entre pais e filhos. A obediência é pedida aos filhos, claro, mas os pais recebem uma advertência muito séria. Não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Numa época em que a autoridade do pai era absoluta, esse conselho para não desanimar os filhos era uma verdadeira mudança de paradigma. O foco passa a ser o bem-estar emocional da criança. Bom, saindo de casa, a gente chega no ambiente de trabalho. E os princípios dados a servos e senhores lá no primeiro século são, incrivelmente relevantes para as nossas relações profissionais de hoje. Esse quadro resume tudo de um jeito muito poderoso. O ponto central é que tanto o funcionário quanto o empregador são chamados a um padrão mais alto. O funcionário deve trabalhar com sinceridade e excelência, como se estivesse servindo ao próprio Senhor, e não só para inglês ver. E numa sociedade que tinha escravidão, dizer para os senhores agirem com justiça e retidão, lembrando que eles também têm um Senhor no céu, isso era algo profundamente subversivo. Isso transforma o nosso trabalho num ato de adoração. Agora, vamos expandir o círculo para o nosso relacionamento com os de fora. Ou seja, com aquelas pessoas que talvez não compartilhem da nossa fé. Como é que nossas ações e palavras podem ser um testemunho positivo? Paulo nos dá 4 passos bem práticos. Primeiro, andar com sabedoria significa que o nosso jeito de viver tem que ser coerente com o que a gente acredita. Depois, aproveitar as oportunidades é estar atento para ser uma influência boa. Falar com graça, temperada com sal, a gente já viu no começo, uma comunicação que é agradável e tem propósito. E por fim, saber como responder a cada um nos lembra que cada pessoa é única e merece sensibilidade na nossa resposta. E assim a gente chega na parte final, onde o foco muda do aprendizado para a prática. Como é que a gente pode de verdade viver esses princípios no dia a dia? E essa citação, para mim, resume o objetivo final de tudo isso.
No fim das contas, o jeito como a gente vive os nossos relacionamentos, com bondade, com cortesia, com graça, se torna o argumento mais convincente da nossa fé. Nossas vidas em comunhão são o nosso maior testemunho. Portanto, a pergunta que fica para uma reflexão pessoal é esta: seja em casa, no trabalho ou com os amigos, em qual área de relacionamento o Evangelho pode fazer a maior diferença? Pense nisso com calma. E se esse conteúdo foi útil de alguma forma, curta e compartilhe. Assim mais pessoas podem ser inspiradas a viver em comunhão. Muito obrigado e até a próxima!